Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Conquiste Seus Sonhos e hoje a gente vai falar sobre razão, proporção e a mundialmente conhecida regra de 3. Se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, pense em se inscrever aqui no canal, porque estamos sempre trazendo esse tipo de vídeo, com esse tipo de conteúdo e ia ser um grande prazer para nós ter você como parte da família Conquiste Seus Sonhos de agora em diante. Se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o começo do vídeo para isso e ativar o sininho das notificações, porque tem novo conteúdo aqui sempre. E já temos vários vídeos, então com certeza um deles irá te ajudar. E temos o canal Matemática Fácil, que é um dos nossos parceiros, sempre com conteúdos matemáticos focados para vocês. Então vamos lá, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, um dos professores de matemática aqui do Conquiste Seus Sonhos, e hoje a gente vai falar aí sobre essa parte da matemática muito presente nas provas que a gente vê por aí, né? Primeiro de tudo, galera, a gente vai passar por cada um desses e depois ver a questão dos cálculos, ok? O que vai ser, galera, uma razão? Uma razão em matemática, pessoal, toda vez que aparecer esse termo razão, você vai ligar a divisão. Por quê? Razão é a divisão entre dois valores só. Se eu viro para você e falo, ó, faz a razão entre 3 e 5. Eu estou querendo que você faz o quê? 3 dividido por 5. Só isso, professor? Só. Razão é a divisão entre dois valores que ele te der. Apenas isso, ok? Agora, a proporção. A proporção é quando eu faço a igualdade entre duas razões. Então, eu vou montar duas razões, ou seja, duas divisões. Por exemplo, aquele 3 sobre 5 que a gente acabou de escrever. Eu coloco uma outra razão, 1 sobre 2. E aí eu faço a igualdade entre elas, coloco um igual. Duas razões com uma igualdade entre elas é o que a gente vai chamar de proporção. Beleza? Professor, como é que eu faço o cálculo com isso? Calma, a gente vai chegar lá. A gente está vendo só como que monta, qual é a ideia em cima. Beleza? Para a gente ver se valores são proporcionais ou não. Vamos nesse exemplo aqui. Ó. Se eu falo a razão entre 5 e 10, então eu vou montar essa razão. 5 e 10. E a razão entre 6 e 12, será que eles são proporcionais? Será que a proporção é verdadeira? Se é proporção, eu quero a igualdade, né? Pessoal, a gente tem formas de testar isso daqui. O que eu poderia fazer? Eu poderia ir lá e dividir 5 dividido por 10 e ver quanto que dá. 6 dividido por 12 e ver quanto que dá. Se os resultados são iguais, ok, eles são proporcionais. Tá? Eu poderia simplificar essas frações de forma que elas fiquem idênticas, é um jeito de fazer, mas o caminho que o pessoal mais usa para testar se duas razões são proporcionais ou não é o famoso multiplicar cruzado que a gente vê por aí. Eu pego o valor de cima de uma das razões e multiplico com o de baixo da outra. Então, eu vou fazer essa multiplicação. 5 vezes 12. Nesse caso, dá 60. E eu multiplico os outros também. O de baixo de uma razão com o de cima da outra. Eu multiplico entre eles. Então, eu vou ter ali ó, 10 vezes 6, que também dá 60. Deu o mesmo resultado? Deu o mesmo valor? Sim, né? Se deu o mesmo valor, ele perguntou, são proporcionais? Sim. Esses valores são proporcionais. Quando eu fizer essa multiplicação cruzada, o de cima de uma razão com o de baixo da outra e vice-versa, e der o mesmo valor, quer dizer que aquelas razões são proporcionais. Tá? Vamos olhar um outro exemplo? Olha aqui, ó, ele falou para fazer a razão entre 3 e 4 e a razão entre 5 e 3. Lembrando que a razão, pessoal, tem que seguir a mesma ordem do que ele falou. Tá? Eu não posso chegar e inverter. Tem que seguir a ordem do que ele nos disse. São proporcionais? Se eu quero testar a proporção, eu tenho que igualar. E aí eu sigo a mesma ideia. O de cima de um lado com o de baixo do outro. Vamos multiplicar. Então, 3 vezes 3 é 9. O de cima de um lado e o de baixo da outra. Vamos multiplicar. E 4 vezes 5 deu 20. Um deu 20, o outro deu 9. Resultados iguais? Não. Então, essa galera é proporcional? Não. Essas razões não são proporcionais. Então, para ser proporcional, tem que ser
igual os resultados após multiplicar cruzado. Beleza? Guarda isso na mente, a gente vai precisar até o final da nossa aula. Dentro da proporção, né, pegando ali que as grandezas são proporcionais, então assumindo que elas são proporcionais, eu tenho diretamente e inversamente proporcional. O que é isso? Vamos dar uma olhada. Diretamente proporcionais é quando? Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. Professor, o que é isso de grandeza? Galera, grandeza são valores que eu estou tratando do mesmo assunto, tá? Isso é o que eu vou chamar de grandeza. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui em um exemplo para isso. Olha aqui, ó. Digamos que uma fábrica de brinquedos consiga produzir 500 peças diárias com apenas 12 funcionários. Para produzir 750 peças diárias, eu vou precisar de mais ou menos funcionários. Então, o que são as grandezas aqui? As duas coisas que estão sendo tratadas no assunto, que é o quê? As peças produzidas, os brinquedos, e os funcionários. São as duas grandezas que nós temos, ok? É isso que a gente chama de grandeza. Então, galera, esse daqui é puro raciocínio lógico. Olha lá. 500 peças, 12 funcionários fazem. 750 peças, ou seja, mais peças, né? Vamos colocar aqui, ó, as peças e os funcionários, as nossas duas grandezas. No primeiro momento, ele falou que 500 peças são produzidas por 12 funcionários. 750 peças. Concorda que as peças estão aumentando? De 500 para 750, elas aumentam a quantidade? Sim, né? Agora, 500 peças, 12 funcionários fazem. 750 peças, eu vou precisar de mais ou menos funcionários? Na lógica, para produzir mais, eu não vou precisar de mais funcionários? Então a quantidade de funcionários não vai ter que aumentar também? Sim, né? Quantos são? Não sei. Aqui a ideia é só saber se vai aumentar ou diminuir. E a lógica nos mostra que tem que aumentar. Então olha lá, quando um aumentou, o outro também aumentou. Isso quer dizer que são diretamente proporcionais. Se um valor diminuísse e o outro também diminuísse, também seria diretamente proporcionais. Então, diretamente tem que estar no mesmo sentido. Ou todo mundo aumenta, ou todo mundo diminui. Ok? E o inversamente proporcional, professor? Vamos dar uma olhada aqui agora. Olha lá. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Vamos até colocar eles de cores diferentes. A outra diminuiu. Ou, quando uma diminui, a outra aumenta. Então, aqui ó, eles vão em sentidos contrários, em sentidos inversos. Por isso, inversamente proporcional. Tá? Então, o que está rolando ali é isso. Eles estão ali em sentidos contrários. Vamos olhar um exemplo disso? Olha aqui comigo. Um automóvel movimenta-se a 50 km por hora e leva 2 horas para chegar ao seu destino. Se estivesse a 100 km por hora, ele levaria mais ou menos tempo. Então, quem são as grandezas? Eu tenho ali a velocidade, que o automóvel está andando, a velocidade, e eu tenho o tempo que ele está levando. Primeiro momento, ele está a 50 km por hora e ele levou 2 horas para chegar ao destino. Se ele vai mais rápido, a 50 km por hora, será que ele vai levar mais ou menos tempo? Né? Nota que, olha lá, a velocidade não aumentou, de 50 foi para 100, então a velocidade está aumentando. Agora, 50 km levou 2 horas para chegar ao destino. Foi lá, estava com pressa e acelerou, foi mais rápido. 100 km por hora estava a velocidade. Vai levar mais ou menos tempo? Coloque aí nos comentários. É claro que se ele está andando mais rápido, galera, ele vai levar menos tempo. Então, o tempo ele vai diminuir. Olha para as setinhas que a gente fez. Uma aumentou, a outra diminuiu. E se fosse o contrário, uma diminuindo e a outra aumentando? Não importa, eles são inversamente proporcionais. Setinhas no mesmo sentido, diretamente proporcional. Sentido contrário, inversamente proporcional. Beleza? E a gente precisa de tudo isso, galera, para falar da nossa famosa regra de 3. Que aqui eu já coloquei entre parênteses porque tem a regra de 3 simples e composta. No enseja, não cai regra de 3 composta, que é quando eu tenho 3 ou mais grandezas. Então a regra de 3 simples é só com 2 grandezas, igual a gente viu aqui anterior.
como esse aqui, por exemplo, ó, velocidade e tempo. Ou o outro, que era as peças e funcionários, só duas grandezas. Então a regra de 3 simples, ela tem só duas grandezas. Tá? E como é que eu vou fazer meu cálculo? O que é a regra de 3? Né? A regra de 3 ela é uma proporção, como a gente já viu o que é, só que um dos valores é desconhecido. Um dos valores ali das minhas razões não aparece. Ele é desconhecido. Quando ele é desconhecido, a gente coloca uma letrinha, o famoso X, na maioria das vezes. Tá? E o que isso vai implicar na hora da nossa conta, galera? Eu vou ter que olhar as duas situações, se ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Por quê? Se ele for diretamente proporcional, como é que eu resolvo? Multiplica cruzado. Só? Só. Vamos voltar aqui no nosso exemplo do diretamente proporcional. Ó, eu não sei quantos funcionários. Então, se eu não sei, eu ia colocar uma letrinha aqui, por exemplo, o x. E aí eu ia multiplicar cruzado. 500 vezes x igual 750 vezes 12. Isola o x e resolve, como nós já aprendemos na nossa aulinha de equação. Se não assistiu, dá uma olhada aí na playlist do canal, a gente tem aula sobre esse assunto, ok? Então, diretamente proporcional, basta multiplicar cruzado que a gente encontra o nosso valor. E se for inversamente proporcional, o que eu tenho que fazer? Olha lá, já deixei em destaque. Eu vou inverter uma das grandezas, então vou inverter a ordem de escrever. E depois multiplica cruzado do mesmo jeito, tá? Mas para isso vamos praticar em um exercício aqui que já caiu em prova. Questão 59 de provas anteriores falou o seguinte, ó. Um dos setores de uma indústria alimentícia, 5 máquinas permanecem ligadas durante 10 horas diárias para embalar salgadinhos de milho em pacotes, sendo que cada máquina produz 500 pacotes por hora. Beleza. Em um determinado dia, uma das máquinas foi paralisada. Se uma das máquinas foi paralisada, pessoal, então agora as máquinas que eram 5 não foi para 4. Vamos começar a escrever aqui as grandezas. Ó, eu vou ter as máquinas, eu vou ter ali as horas, eu tenho os pacotes por hora. São os 3 assuntos que ele falou, né? As 3 grandezas. Então ele falou, ó, 5 máquinas, 10 horas, 500 pacotes por hora. Beleza. Uma das máquinas foi paralisada, então eu fiquei com 4 máquinas, não participando da produção daquele dia, o que fez com que as demais máquinas tivessem que funcionar por um período maior de tempo para a produção diária habitual dessa indústria. Para que a produção diária habitual dessa indústria se mantivesse, o que é a produção, galera? Não é os pacotes? É 500 e vai continuar sendo 500. Não mudou. Ele vai ficar na minha conta? Não. Até porque se ficasse, seria a regra de 3 composta. E lembra a dica aqui do professor Rodrigo Queiroz. Enseja, só cobra regra de 3 simples. Então, mesmo que na pergunta eu tenha mais grandezas, eu vou utilizar só 2. Eu tenho que ler com calma para ver quais eu vou utilizar. E aí ele perguntou, essas máquinas deverão funcionar nesse dia pelo tempo de... Então eu quero saber o tempo. Eu não sei quanto tempo ele vai funcionar. Então eu vou chamar esse tempo de x. Primeira coisa para resolver uma regrinha de 3, galera. Escreveu ali as grandezas, como se fosse uma tabelinha. E vamos fazer aquela análise que nós fizemos. Olha as máquinas, de 5 foi para 4. Então as máquinas diminuíram a quantidade, né? Para baixo. Agora aquela análise que a gente aprendeu para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. 5 máquinas fazem a produção do dia em 10 horas. 4 máquinas vão fazer a produção do dia em mais ou menos horas. A produção é a mesma. Eu tenho menos máquinas trabalhando. Concorda que são mais horas? Olha a nossa setinha. Uma para baixo, uma para cima, sentido contrário. Então isso daqui ele é inversamente proporcional. Ok? E o que acontece quando é inversamente proporcional para eu calcular? Ó, eu tenho que inverter uma das grandezas. Qual, professor? Tanto faz. Pode ser a que tem o x, pode ser a que não tem, o resultado vai dar o mesmo, beleza? Eu vou inverter aqui a primeira. O que é o inverter? Ao invés de escrever 5 sobre 4, eu vou trocar. Eu vou colocar 4 sobre 5. Invertir. Igual a outra. Por quê? É proporcional. Então, montei minhas duas razões e a igualdade. Agora que eu já inverti uma delas, o que a gente faz?
multiplicar cruzado. Então, vamos fazer esse cálculo juntos. Olha lá. 4 vezes x, 4x. 10 vezes 5, 50. 4 multiplicando passa dividindo. E 50 dividido por 4, fazendo o cálculo ali. A gente pode até fazer aqui no rascunho, né? Olha lá. 50 dividido por 4. Pega ali o 5, né? 1 vezes 4, 4. Para dar 5, sobra 1. Desce o zerinho. Beleza. 10. 2 vezes 4 é 8. Para 10, sobra 2. O zerinho e a vírgula. E para dar 20, tem que ser vezes 5. Então, 12,5. Qual que é a unidade de tempo? Horas. Só que 12,5 horas. Vamos apagar o rascunho aqui para não poluir a questão. 12,5 horas, galera. Não é a mesma coisa que 12 horas e meia? Né? 0,5 não é meia hora? Então, isso é a mesma coisa que 12 horas e 30 minutos. 12 horas e 30 minutos, olha lá nosso gabarito, letrinha C. C de certo, C de certificado. Que você que estuda com a gente aqui, é claro que vai conseguir o seu na próxima, beleza? Galera, não esquece de, vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e a gente se vê na próxima aula. Até lá!